Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para fazer mais uma leitura para vocês. E o livrinho que eu vou ler hoje para vocês se chama O Micromundo. Esse livro é da coleção Cientista Alfabeto. As autoras do texto são a Bianca Encarnação e a Kátia Abreu e o ilustrador o Marcelo Badari, tá bom? Então espero que vocês gostem da leitura. Vamos lá. O Micromundo. Aula no laboratório. Miguel tem 8 anos e adora quando a aula é de ciências. Gosta mais ainda quando a professora leva todo mundo para o laboratório. Miguel encontra muita coisa interessante por lá. Antes de mexer nelas, ele precisa colocar uma roupa especial. Coloca também luvas e óculos e fica parecendo um aviador. Hoje a aula é para ver no microscópio. A professora explicou que o microscópio é um aparelho muito usado pelos cientistas. Ela disse que conseguimos ver com eles aquilo que os nossos olhos não veem sozinhos. Como assim? Perguntou Miguel. Vou explicar, respondeu ela. A professora falou que podemos ver seres muito pequenos no microscópio, como os bichinhos que vivem na poeira, os ácaros. Partes muito pequenas dos animais, como as antenas de uma formiguinha, também podem ser vistas no microscópio. Já pensou como deve ser um cupim bebê? No microscópio dá para ver. Além de muitas e muitas outras coisas. O mundo microscópico é um verdadeiro micromundo. Microscópico é tudo aquilo que não pode ser visto a olho nu. E olho nu é o olho da gente, sem lentes de aumento. O microscópio é um aparelho com lentes de aumento. Com os olhos nele, enxergamos o que é invisível a olho nu. A professora contou que a palavra microscópio veio da Grécia, um país bem distante. Microscópio significa ver o que é pequeno. Miguel resolveu perguntar à professora como o microscópio funciona. A professora respondeu: a lente do microscópio é poderosa, Miguel. O menino imaginou logo uma lente com superpoderes. Riu um pouco sozinho, depois quis saber mais. Poderosa como, professora? Por causa da resolução, respondeu ela. Revolução? Não, Miguel, resolução. A professora explicou que resolução é a capacidade que as lentes de microscópio têm de ver pequenos pontos em uma imagem. Querem testar? Perguntou a professora aos alunos. Queremos, responderam todos. Então venham para a frente do computador. Os alunos olhavam para a tela do computador e a professora começou a explicar. Estão vendo bem essa linda imagem de uma flor? E todos responderam que sim. Vou aumentá-la bastante. E agora? Os alunos observaram que quanto mais a imagem aumentava, pior ficava para ver os detalhes da flor. Tá vendo? Vai ficando mais difícil, vai ficando pontilhadinho. Miguel perguntou: professora, o que isso tem a ver com o microscópio? Ela respondeu: quando aproximamos muito uma imagem, ela perde a nitidez, ou seja, ela parece borrada. Ao microscópio, mesmo aproximando muito, a nitidez é mantida. Isto é, você consegue ver todos os detalhes da imagem. A professora explicou que alguns microscópios podem aumentar 1 milhão de vezes a capacidade do olho humano de enxergar. Por isso, seres muito pequenos, ou mesmo pequenas partes desses seres, podem ser vistas nos mínimos detalhes. É como a visão de raio-x do super-homem, comparou Miguel. Ele estava ansioso, queria saber se já podiam usar o microscópio. Chegou a hora, anunciou a professora, e todos comemoraram. Oba! A professora colocou uma plaquinha de vidro debaixo da lente do microscópio. A turma logo fez fila para olhar. Miguel foi o primeiro. Que isso, professora? O que vocês acham que é? Sei lá, pedacinhos de plástico? Disse Miguel em dúvida.
A professora revelou que eram células da pele do corpo humano. Todos ficaram animados em ver as células da pele. E Miguel quis saber por que elas eram azuis. A professora achou a pergunta muito boa e explicou que as células e alguns micro-organismos são transparentes ou não têm cor definida. Para enxergar esses elementos no microscópio, é preciso usar um tipo de corante, uma tinta, que chamamos de contraste. O contraste escolhido pela professora para dar cor às células da pele se chamava azul de metileno. Então, sempre que a gente quiser ver alguma coisa no microscópio, tem que usar contraste? Perguntou Miguel. Não, o contraste é necessário apenas em alguns casos, explicou a professora. Então ela trocou a plaquinha do microscópio e todo mundo fez fila outra vez. Agora vocês estão vendo uma alga marinha. Sua cor natural é verde, porque ela contém clorofila, a mesma substância que faz as plantas ficarem verdes. Não precisamos usar contraste para vê-la. Os alunos estavam ainda mais animados e curiosos com o aparelho. Quando o microscópio foi inventado, professora? Perguntou Miguel. Há centenas de anos, Miguel, respondeu a professora. Os pesquisadores contam que foi um fabricante de lentes para óculos que descobriu as superlentes do microscópio por volta do ano de 1600. Uau! A turma gritou. A professora explicou que os microscópios tinham melhorado muito desde a sua invenção. Ela disse também que hoje existem dois tipos de microscópios, o óptico e o eletrônico. Esse é o modelo de microscópio óptico. É igual ao do laboratório da escola e ao que os vários cientistas usam em suas pesquisas. O microscópio óptico usa somente as lentes de aumento. Ele precisa da ajuda da luz para mostrar as imagens. Esse é o modelo de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, assim como o microscópio óptico, além de ampliar as imagens, tira a foto das imagens ampliadas e envia para um computador. Então, essa é a diferença aí, ó. O microscópio eletrônico, gente, tem uma capacidade de aumentar muito maior do que a do microscópio óptico, tá? Curiosidades sobre um mundo muito pequeno. A aula com o microscópio foi muito interessante. Miguel foi para casa imaginando o que mais ele poderia descobrir sobre o micromundo. Contou sobre a aula para sua irmã mais velha e ela resolveu mostrar a ele, nos livros e na internet, o que sabia sobre o assunto. A irmã de Miguel disse que estava estudando sobre bactérias e fungos. Miguel não entendeu bem e perguntou: bactérias causam doenças, não é? Algumas causam, mas existem bactérias que vivem dentro da gente e são boas para o funcionamento do nosso corpo, disse a irmã. Então, a irmã de Miguel mostrou a foto de bactérias que vivem no intestino humano e também mostrou a foto de bactérias que causam dor de garganta. Miguel estava adorando a conversa e gostando mais ainda das fotos. A irmã explicou que a invenção do microscópio foi muito importante para conhecer micro-organismos como as bactérias. Ela aproveitou para mostrar ao irmão outras fotos. Essas bactérias transformam o leite em iogurte, disse. E Miguel respondeu passando a mão na barriga. Então essas bactérias são muito amigas. Miguel, você sabia que existem bactérias muito resistentes? Perguntou a irmã. Resistentes como? Disse ele. Ela explicou que algumas bactérias podem viver em lugares muito, muito quentes, como dentro de um vulcão, e sobreviver. Miguel achou que a irmã estava exagerando, mas a irmã disse que era verdade e depois completou. Existem também bactérias que podem viver em lugares muito, muito frios, como no gelo, e sobreviver. Miguel estava de boca aberta. E a irmã falou mais e mais. Esses locais muito quentes ou muito gelados são chamados lugares extremos. As bactérias que sobrevivem em lugares extremos são chamadas extremófilas. Miguel pegou o livro da mão da irmã. Ele apontou para uma foto e perguntou: isso aqui também é uma bactéria? Não, isso é um fungo, respondeu a irmã. Miguel ficou confuso.
Para ele, fungos eram cogumelos e ele gostava de comer cogumelos na pizza. A irmã explicou que cogumelos eram fungos, mas disse que também existiam fungos microscópicos. Miguel perguntou se todos os fungos microscópicos eram de comer. A irmã falou que não. Existem fungos que fazem bem e os fungos que fazem mal. Miguel estava muito curioso com os fungos. A irmã explicou que os fungos não são animais, mas também não são vegetais. Disse que são um outro tipo de ser vivo e que pertencem a um reino chamado fungo. Miguel torceu o nariz. Pediu para a irmã falar dos fungos que faziam bem. A irmã do Miguel contou que alguns fungos microscópicos ajudam na produção de alimentos. A levedura é um fungo que faz crescer a massa do pão, disse ela e mostrou uma foto. Olha só a levedura, é usada no pão e também na produção de cerveja, tá, gente? A levedura. Mas Miguel estava de olho na foto de um queijo. Esse queijo é o gorgonzola. Os pontinhos verdes que ele tem também são produzidos por um fungo, explicou a irmã. Ai, eu amo os fungos, brincou Miguel. Então, ó, no queijo gorgonzola, essa parte verde são fungos que não fazem mal para a nossa saúde. Eles dão um gosto diferente nesse queijo, tá? São comestíveis. A irmã de Miguel contou também que alguns fungos eram usados para fazer medicamentos. Curioso é que remédio feito de fungo serve para curar doença causada por bactéria. É o caso da penicilina, tá, gente? Mas os fungos também podem provocar doenças. Micose na pele ou nas unhas é fungo, disse ela. E tem fungo que ataca as plantas, como os que dão nos pés de café. Miguel achou que já sabia bastante sobre fungos, queria conhecer animais microscópicos. Existem animais que não podemos ver a olho nu? Lembrando, tá, gente, as bactérias e os fungos não são animais, eles são outros tipos de seres vivos. Então, agora ele está falando de animais mesmo. Será que existem animais que a gente não consegue enxergar? Existem, disse a irmã de Miguel. Ela foi passando as páginas do livro. Miguel nem piscava. Sabe quem é esse, Miguel? Perguntou a irmã. Ele olhou e falou. Um filhote de urso bem pequenininho. A irmã riu e respondeu. Parece, mas não é. Esse é o tardígrado. O tardígrado é um animal microscópico. Ele vive mais de 100 anos, tanto em terra firme quanto na água. Ele é também super resistente, consegue sobreviver no gelo e em águas muito quentes. Já foi até mandado para o espaço e voltou vivo. Miguel estava encantado. E agora você vai conhecer o terror das pessoas que têm alergia, disse a irmã de Miguel. Já sei, é o ácaro. A professora falou dele na aula, respondeu Miguel. A irmã de Miguel explicou que os ácaros adoram a poeira, a umidade e lugares com pouca luz. Podem se prender em travesseiros, colchões e tapetes. Podem também morder as pessoas e os bichos de estimação. O sol é uma boa forma de evitar os ácaros. Os ácaros, gente, eles são da família das aranhas, tá? Mas eles são microscópicos, a gente não consegue ver. Mas eles são da família das aranhas e dos escorpiões. Miguel estava contente com todas as descobertas que fez sobre o micromundo. Agradeceu a paciência da irmã e foi procurar um travesseiro velho. O plano de Miguel é levar o travesseiro para a escola. Ele quer encontrar um ácaro de verdade com a ajuda do microscópio. Miguel vai ter muitas novidades para contar na próxima aula. Então, gente, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que essa história ajude vocês nas aulas de ciências, tá? A entender o funcionamento do microscópio e também a existência de seres microscópicos que a gente não consegue ver a olho nu, que podem ser animais, mas podem também ser bactérias e fungos, tá bom, gente? Então, até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.